Galera, a janela abre dia 10 de julho. Porém, esta semana, e quem acompanhou ontem o Café viu que eu falei sobre isso, será uma semana de decisões. Fora de campo, principalmente. A partir de hoje, Felipe Coutinho não tem mais contrato com o Vasco. Porém, a tendência é a renovação de contrato com ele livre no mercado. O staff do atleta segue negociando com o Aston Villa, que pode a qualquer momento aceitar a proposta e rescindir, até porque precisa fazer caixa. E o Felipe Coutinho é um jogador caro e que não é utilizado pelo Aston Villa. E ele agora teria que voltar para lá. Acabou o contrato com o Vasco, mas ele quer ficar aqui pelo menos mais 6 meses, mas a tendência é o Vasco renovar por 1 ano e meio com ele. Com isso, o contrato terminaria somente no final de 2026. No íntimo, no fundo, ele ainda sonha, alimenta, voltar à seleção brasileira e jogar no Vasco da Gama deixaria à vista do técnico Carlo Ancelotti. Voltar para a Inglaterra não tem como, o Aston Villa não quer. Jogar no Catar, como foi antes do Vasco, para ele é se esconder. Então, ficar no Vasco seria a melhor opção. E a tendência é isso, uma renovação de 1 ano e meio com o Vasco, ele estando livre. Se estiver ainda no Aston Villa, se não acertar, o que não deve acontecer, ele deve assinar a rescisão em breve, o Felipe Coutinho ficaria apenas 6 meses no Vasco da Gama. Bom, Léo Jardim vai ficar. Como é que você sabe, Azevedo? Simples. O Vasco está acertando a contratação do volante Thiago Mendes ontem. O Atenção Vascaínos trouxe a informação do acerto por 2 anos e meio, está por detalhes, e é verdade. E a gente dá o crédito aqui, não tem problema nenhum, quando um outro canal, um concorrente, que para mim são todos muito bem-vindos, eu trago o crédito. Eu não digo, teve um canal aí que deu informação com o Thiago Mendes. Não, foi o Atenção Vascaínos, que é liderado pelo Flávio Dias, que faz um trabalho muito bacana. E o Thiago Mendes é representado pelo Paulo Pitombeira. Quem é o Paulo Pitombeira, Azevedo? É o representante do Léo Jardim, que está enrolando o Vasco há quase 6 meses na negociação. Seriam assim, beleza, o Léo Jardim vai renovar, mas eu quero que o Thiago Mendes, que está terminando o contrato no Al Rayyan, no Catar, venha para cá. Atlético Mineiro e São Paulo chegaram a sondar o atleta, que começou a carreira no Goiás, tem 33 anos, fez muito sucesso no São Paulo, despertou interesse no futebol francês, por lá atuou no Lille e também no Lyon, com muito destaque, um jogador que não se machucava até jogar no Catar. Uma liga mais fraca tecnicamente, de pouca exigência, de poucos treinamentos, talvez isso tenha levado ele a ter uma lesão muscular no ano passado, que o tirou de combate por 4 meses. Falei aqui no canal e repito, Thiago Mendes jogou pouquíssimo no Catar. Óbvio que o futebol de lá tem uma exigência diferente, um calendário diferente. Em 2 temporadas ele jogou apenas 32 jogos. E nesse ano, em 6 meses, nos últimos 6 meses de contrato, ele jogou 11 partidas. Porque ele ficou de fora por 4 meses por conta de uma lesão na coxa. Está totalmente recuperado, mas agora é se readaptar ao ritmo do futebol brasileiro. 2 anos numa sombra, numa água fresca, num dinheiro bem guardado. Agora é pauleira. É jogo em cima de jogo. Tecnicamente é bom jogador? É muito bom jogador. Mas há 2 anos não tem uma exigência de um futebol brasileiro, de um futebol francês. É diferente. Será que ele vai se readaptar? Se readaptar, belo reforço para o Vasco da Gama. Até porque, contrato longo, né? A gente está falando de 30 meses de contrato, 2 anos e meio, salário alto, não pode ser para ficar na reserva. É jogador para botar o Hugo Moura na reserva, por exemplo, e a gente passa a ter uma qualidade nessa função como opção no banco de reservas. Aliás, banco de reservas que o Fernando Diniz tem observado alguns jogadores da base, tem se destacado e ele tem feito essa observação durante esse período. E daqui a pouco, alguns crias terão oportunidade em cima. Mas eu falei de reforços, Felipe Coutinho, que vai renovar com o Vasco, salvo se acontecer uma catástrofe no meio do caminho. Thiago Mendes, que está por detalhes, pode ser anunciado hoje, amanhã, nessa semana. Contrato encaminhado 2 anos e meio. E o Paulo Pitombeira, que é o representante do Thiago,
também é o representante do Léo Jardim. Com isso vai acabar a novela. Se o Vasco traz o Thiago Mendes, que foi cortejado, cobiçado, sondado por Atlético Mineiro e São Paulo, eu li, não sei se procede, que os clubes teriam se assustado com a pedida salarial. Eu tenho certeza que o Vasco não está nadando em dinheiro, não deve ter feito uma proposta que ele quis no início. Né? Eu queria ganhar 1 milhão de reais. 33 anos, um volante. Se o Vasco fizer isso, meu amigo, olha, tem dinheiro voando por aí ou saindo pelo ralo. Acho pouco provável. Eu acho que o Luiz Gustavo é uma resposta interessante, né? Por que é uma resposta interessante? Porque o Luiz Gustavo seria aquela viabilidade assim: vou permanecer com o Ryan, compre qualquer coisa por qualquer preço. E a diretoria do Vasco dá uma resposta diferente, né? Tipo assim, opa, não é assim. Não vai acontecer dessa forma. Não tem preço de banana aqui. E aí esse não, né? Essa recusa de uma proposta ao Luiz Gustavo, ela é importante para dar uma resposta ao mercado que não adianta vir com qualquer coisa, que independente que o Ryan vai ficar ou não, independente que o jogador vai permanecer ou não aqui no Vasco, não vamos vender qualquer jogador de qualquer forma. Não vamos vender os nossos jovens de qualquer jeito. É uma resposta muito importante ao mercado nesse momento de abertura de janela de transferências desse mês de julho que inicia hoje. Um bom mês de julho para todos vocês que estão aqui na nossa live, vocês que deixaram o like principalmente. Que Deus abençoe o mês de julho de vocês e também do nosso Vasco. E claro, a gente sabe que a janela de transferências vai se abrir no dia 10 de julho e o Vasco dá uma resposta ao mercado. Os nossos jovens não vão sair de qualquer jeito por conta da permanência ou possível permanência do Ryan. Então isso é uma resposta interessante, porque o mercado já estava se agitando para observar a fragilidade que o Vasco teria, tá? Por conta dessa permanência, porque é uma venda programada para manter as finanças do clube em pé. O Vasco dá uma resposta ao mercado tipo assim, não. Se não vier para pagar aquilo que tem que pagar, não venha, vai ser recusado. Então, eu acho que é uma forma importante, óbvio que é um apoio também na RJ, óbvio, que alivia, né, durante uma temporada, não pagamento de dívidas, isso fortalece, né, esse escudo contra clubes, principalmente alternativos, né, como o mercado árabe, mercado norte-americano, o mercado asiático, em cima dos jogadores que o Vasco vem revelando nesses últimos meses. Eu falo meses porque o Luiz Gustavo agora que começou, né, ter uma sequência interessante. O Ryan também, né? O Ryan agora vem como titular absoluto. Até quando lá atrás o Ryan era titular absoluto? Nunca. Então, nesse novo tempo dos jovens ganhando oportunidade, dando uma resposta positiva ao mercado, o Vasco dá uma resposta que não vai rifá-los. Então, isso é muito interessante, na minha opinião. Posicionamento também, Lineker, né? O Vasco se posiciona, né? Opa, não é qualquer dinheiro, nem isso aqui não é feira, não é todo jogador que está à venda, não é assim que funciona, né? Eu acho que é um novo Vasco assim no mercado. Você disse que o Vasco pode ter algumas novidades no elenco para o amistoso dia 5, lá na Arena das Dunas, contra o Montevidéu Wanderers, um jogo amistoso, até vale uma Copa lá, Vitória Cup, mas o que importa mesmo é o teste que o Vasco vai fazer, e para esse teste no dia 5, sábado, 5 horas da tarde, podemos ter alguns jogadores no banco de reservas como opção, né? Por exemplo, o GB é um jogador que deve ser, já no jogo contra o São Paulo, já esteve no banco de reservas naquela partida, e outro também que pode ser um reforço interno é o atacante David, né? Que vem treinando, vem mostrando também que já está praticamente 100%, né, Flávio? Eu acho assim, jogar, não sei se jogarão desde o início, mas como opção é uma possibilidade, não está confirmado. A lista vai sair na sexta-feira, o Vasco treina sexta de manhã, viaja sexta à tarde para Natal, mas eu acho que seria de bom tom você botar esses caras para jogo, até para vê-los no dia a dia. Num jogo como esse, jogar 15 minutos, botar um David para jogar 15 minutos, levar o Estrela. Claro, a gente tem que entender como é que eles estão sendo observados. Se eles não forem,
Não é um erro, não, é porque está se fazendo uma avaliação criteriosa. Para você também não perder os caras assim, não, vamos botar logo para ver como. Não, calma, a minha única preocupação é o seguinte: é que se não for agora, e pode não ser, você precisa testar durante o campeonato, em jogos oficiais. Por isso que eu acho que houve, para mim, um erro dessa programação. Talvez possa ser corrigido. O Vasco deveria ter feito mais jogos treino, sabe? Jogos contra equipes menores aqui do Rio, de movimentação, então sub-20, porque aí você consegue no jogo, porque o jogador como o David, por exemplo, o Estrela, são jogadores que o mental atrapalha muito. Você está numa lesão que você volta, você fica preocupado de bater a bola, de levar um choque, você precisa voltar a jogar, você precisa pegar essa confiança, isso só em campo, porque você batendo bola, você tocando bola, você chutando de fora da área, claro, já te dá uma confiança, mas outra coisa é você entrar numa dividida, por exemplo, você subir numa bola, cabecear e cair com o pé certo no chão, né? É uma situação assim difícil, porque o jogador vai carregar esse trauma por um tempo, mas só jogando, só participando. Enfim, mas vamos estar nessa expectativa. E quanto aos meninos da base, eu acho que o GB pule de 10, como você disse, ele já foi no jogo do São Paulo, e acho que está correto, ele precisa ser colocado mais como opção, e acho que tem que ser o substituto do Verratti, tem que ser escalado na posição de centroavante. E eu gostaria muito de ver outros jogadores da base também. Não me lembro quem está treinando, acho que o Helder está treinando, o Juninho chegou a treinar. O Ramon Rick treinou ontem, por exemplo. Ramon Rick, enfim. Não acho que o Diniz vá levar esses meninos, acho muito precoce ainda. Mas gostaria, por exemplo, que o Juninho fosse. Uma posição que nós não temos. Um ponta driblador. Mas talvez seja ainda muito precoce botar o menino. Mas, de qualquer maneira, antes tarde do que nunca, né? Botar os moleques. E outra situação também que a gente tem que entender, e vou buscar isso a partir de hoje, é a situação do Leandrinho. Porque o Leandrinho termina o empréstimo dele, terminou ontem, a partir de hoje ele volta a ser jogador do Vasco. Então é entender se ele vai botar, se ele vai voltar a treinar, se ele vai estar no bolo, se ele vai estar com o grupo, como é que vai ficar a situação dele. É um jogador que pode fazer uma segunda linha também, jogador de velocidade, como o Leandrinho, não precisa ser só lateral esquerdo. Enfim, então vamos experimentar aí, a gente pode ter essas novidades no banco aí para o jogo de sábado, né? Alguns jogadores do Vasco já podem até assinar pré-contrato com outros clubes. Caso, por exemplo, de Paulinho, de Jair, por exemplo, a situação do próprio Puma Rodrigues, né? Que é um jogador que está sendo cobiçado por alguns outros clubes aí. Eu acho que o Puma é a situação mais, vamos dizer assim, complexa, né, Flávio? Porque é um jogador que hoje, se você parar para analisar, é um jogador útil ao elenco, mesmo sendo reserva, é um jogador que tem projeção de carreira, de jogar até uma Copa do Mundo ano que vem, mas a situação dele, o Vasco precisa também correr atrás, né? Se vai querer ficar ou não com o atleta, né? Ele tem mercado, né, Emerson? Ele é um jogador jovem, não é um jogador velho, é um jogador de seleção, uma posição carente no futebol, que é a lateral. Porque se a gente for colocar os demais, o Jair é uma dúvida. O Jair vem de uma lesão, tem entrado, joga bem uma, outra não joga. É um excelente jogador, eu sou muito fã do Jair. É uma pena, realmente, ele e o Paulinho terem sentido isso. Então, eu acho que a questão do Jair é uma questão à parte. O Jair hoje não tem um mercado. O Jair é o risco dele jogar bem o Campeonato Brasileiro, o Vasco não renovar e no final do ano ele querer ir embora. Então, é uma situação de você botar a azeitona na empada dos outros. O Paulinho, o Vasco já fez uma proposta de renovação. E aí eu acho que o Paulinho é uma coisa diferente. O próprio Paulinho deve estar achando, cara, deixa eu melhorar aqui, porque eu não acho justo renovar ainda. É o que eu penso. Porque se o Vasco já fez a proposta e ele não renovou, não é porque ele tem outro clube, até porque ele não vinha jogando. E o Paulinho tem uma coisa, o Paulinho é torcedor do Vasco, o Paulinho tem raízes vascaínas. Eu acho que isso também pesa um pouco. No caso do Alex Teixeira, eu acho que é definitivo, ele não vai ficar no Vasco ano que vem. Então eu acho que o Alex Teixeira não é um temor, não é assim, nossa. O Maurício Lemos depende dele. Ele veio para o Vasco para jogar, dependendo do número de jogos, teria uma renovação automática, ele não vai alcançar esse número de jogos, ele não é titular, ele se machucou, enfim, mas é um jogador que precisa provar, então entra numa mesa de negociação com a bolinha murcha, e o Puma é o único que eu acho que tem mercado, mas também acho o seguinte, Emerson, não é uma sangria. Se perder o Puma, nossa, perdeu o Puma, eu acho ruim, porque eu acho que o Puma Rodrigues, apesar de alguns momentos muito claudicantes,
O Puma Rodrigues, às vezes, ele não tem a raça charrua, ele é meio desligadão no jogo, mas é um bom jogador. Jogador de boa técnica, de bom cruzamento, de bom chute de fora da área. É um cara que chega na área para fazer gols, fez gols importantes ano passado, Atlético do Paraná, fez um gol muito bonito contra o Flamengo, fez gol contra o Corinthians, fez gols, enfim, contra o Cruzeiro em 2023. Enfim, então é um jogador que tem qualidade, não é um lateral qualquer. Se você conseguir renovar dentro de um nível, o problema é o jogador querer ficar por conta dele ser reserva, porque hoje ele é reserva do Paulo Henrique, né? Então tem que entender qual é a dele. Agora é um jogador que foi usado na frente, pode ser usado na zaga, né? Porque ele jogou assim na seleção do Uruguai. Aí é uma questão de escolha e de segmento de carreira. Mas desses todos aí, eu acho que é o único que realmente pode subir no telhado, Emerson. É isso, a rapaziada tá aqui no chat aqui. Você que tá aqui no chat aqui, renovaria com o Puma Rodrigues? Tentaria fazer alguma negociação? Enfim, envolveria ele em alguma troca? Eu queria saber a opinião de vocês aqui. De acordo com os jornais chilenos, Alan Saldívia está muito perto de deixar o Colo-Colo. Seu destino seria o Vasco da Gama. O time chileno está pedindo cerca de 3 milhões de dólares, aproximadamente 16 milhões de reais, por sua porcentagem de transferência. Alan Saldívia é zagueiro e tem 24 partidas na temporada.